Bem-vindos a mais um podcast do Civox. E hoje eu tô aqui com uma grande mulher, que é a Mari Perrone, que acabou de chegar no Brasil, né, Mari? Conta pro pessoal como foi isso, de onde você veio, o que que você faz hoje e vamos iniciar a nossa conversa. Olá, é um prazer estar aqui na Civox Talk. A gente vem conversando há algum tempinho já, então estou super feliz. Cheguei esse final de semana, ainda na correria, mas completa de estar de volta ao país, né? Ah, eu trabalho, nossa, eu comecei como professora, mas hoje em dia o que eu faço é ajudar na prevenção de chargeback. Então, Uhum. a gente vem desde essa parte de fraude amiga, fraude amigável, e também na parte de liderança, na parte operacional do nosso time. Temos vários times dentro da nossa empresa. E é o que a gente faz hoje em dia, trabalhar na prevenção de chargeback. Olha que demais isso, hein? Então você começou como professora de inglês e como foi esse salto para hoje ser uma fundadora, uma co-founder aí? Então, é interessante porque, na verdade, meu sonho, quando eu decidi ir embora para a Europa, foi de aprender a cultura e trazer isso, traduzir isso para a gente no Brasil. E foi onde eu entendi que, na verdade, para a gente se conectar, exige mais do que só saber a língua, só saber a cultura. E aí uma coisa levou a outra, eu consegui uma oportunidade na Lego, que para mim foi um sonho que eu realizei. Dentro da Lego, a gente passou a entender o que era o serviço ao consumidor, que é uma das melhores empresas nesse ponto, nesse quesito. E aí eu entendi a conexão que eu tinha com tanto quanto os clientes, quanto com a empresa. E sendo um merchant, eu mesmo, né, trabalhando nessa parte como um comerciante, como a parte do comércio da Lego, eu consegui fazer essa conexão com o cliente e trazer mais perto toda a solução de fraude e pagamento. Uhum. E quando você começou a ver que estava dando certo mesmo? Você começou a falar, nossa, tá dando certo, daqui a pouco eu posso até ter meu negócio. Quando eu entendi o que é o lado do comerciante, porque todo servidor, toda pessoa que oferece o serviço que a gente oferece, não tem a capacidade de não tem entendimento completo do que é o sofrimento que é a con- Qualquer coisa pode trazer um termo em inglês aqui, né? Que eu falei pra Mari. Mari, tá difícil às vezes lembrar do português, que já são muitos anos falando só inglês, né? Sim, e toda a parte que eu trabalhei nessa parte de fraude de pagamentos foi sempre em inglês também. Então, basicamente, a programação que a gente tem, a parte de chargeback. Ai, gente, eu fico tão nervosa quando a gente começa a falar, mas a gente volta. É, Toda essa parte de chargeback que a gente trabalha, a conexão que a gente conseguiu fazer entre o cliente e o servidor é muito maior, porque a grande maioria das empresas não sabem entender o lado do comerciante e não Uhum. sabem fazer essa conexão do cliente com o dono da empresa. E a gente consegue fazer essa ligação. A gente consegue, através do entendimento de ambos os lados, fazer essa mediação melhor. Então, a experiência que a gente traz, o entendimento da plataforma que a gente criou, é, trouxe a gente até aqui hoje. E aí, cá estamos. E olha que legal isso, tem muito a ver com o que eu falo, que é essa parte de se conectar com as pessoas, entender o ponto de vista do outro. Então, você entendendo o ponto de vista do cliente, conseguiu crescer muito mais na sua carreira. Com certeza, com E certeza. aí eu vou aproveitar, eu ia colocar isso mais pro final, mas já vou adiantar, então, essa parte da comunicação pra gente já ficar mais à vontade aqui. A Mari é minha mentorada há pouco tempo, né? Tem Sim. quanto tempo? Dois 2 meses? meses, sim, 2 meses, mas eu falei assim: vamos aproveitar essa oportunidade que você tá aqui no Brasil e já gravar o podcast, sim. porque já faria parte aqui do meu convite para você. Obrigada. Então a gente tá aqui começando ainda. E olha que interessante, tem muitas mulheres que me acompanham que eu falo assim, já são super poderosas, assim como a Mari. Mas aí chega na hora de falar, sempre dá aquele nervosismo, parece que as coisas são muito mais difíceis do que são realmente. Sim. E você, quando você falou assim, nossa, agora eu vou começar a trabalhar mais a minha comunicação. Aliás, eu tô super feliz de você ter aceitado o convite e estar aqui comigo, hein? Eu agradeço o convite. Para mim é um prazer. Eu acho que nós mulheres a gente pode estar junto, pode estar trabalhando junto, pode ter essa parte de aprendizado uma com a outra. Então, toda vez que eu aprendo uma coisa nova, eu gosto de passar adiante. Eu acho que isso é uma parte que você também trabalha muito bem, que você consegue trazer a essência da pessoa sem que ela se perca. Então, para Uhum. mim é um prazer estar aqui também.
Obrigada, viu? E o que que te deu esse estalo de vou lá conversar com a Letícia? Vamos contar aqui pro pessoal, porque às vezes a pessoa tá assistindo e às vezes ela fala, Letícia, mas eu acho que eu já tô num nível de carreira que eu não deveria fazer um trabalho como esse, porque eu já deveria falar bem. Aí a pessoa fica se cobrando de falar bem, mas ao mesmo tempo não vai atrás, ou acha que já tá bom o suficiente e não vai pra frente, né? Quando eu estava no RW, no Risk Women, eu vi Minha a sua palestra palestra, que foi foi uma muito palestra legal. curta ali de 30 Foi. minutos. Mas foi de grande impacto. Foi um impacto que todo mundo que estava à minha volta, com um exercício super simples, que é um tipo de exercício que você pode fazer todos os dias, o do Z, o seu famoso exercício do Z. Gente, pra quem não sabe, só fazendo 2 minutinhos, 1 minutinho aqui. É só respirar e fazer isso aqui. É fazer o som da letra Z, que é como se fosse o som de uma abelha, tá? É só respirar. Se você sente que hoje a sua voz, às vezes é muito... não representa a sua imagem, então, Letícia, acho que eu tenho a minha voz um pouco de taquara rachada, ou ela é um pouco agressiva, ou boazinha demais, não importa o que você acha da sua voz. Faz esse exercício, conta 1 minuto e grava a sua voz antes e depois. Você vai perceber que já vai dar pelo menos uma mínima diferença, ela vai ficar mais firme. Não é mesmo, Mari? Você fez esse exercício durante a palestra, de 30 minutos eu parei, e já foi um tempo curtinho ali pra fazer exercício com todo mundo, e você já sentiu o resultado naquele momento? Já. E foi isso que me fez procurar o seu trabalho. Eu acho que todas nós temos essa vontade de conversar, mas sempre tem o síndrome do impostor que a gente já conversou sobre antes, aquela autossabotagem. E eu acho que isso é muito comum em todas as mulheres. A gente gosta de colocar outras pessoas no altar, de fazer com que elas melhorem, mas nem tanto a gente. E ali, naquele momento, eu percebi que eu também posso ser da mesma forma. Não só eu, como todo mundo que estava junto. Então, foi um momento bem legal. E eu gostei do seu jeito de lidar com o público em geral. Então, resolvi te procurar. Então, já teve um resultado ali, e é isso que eu ensino também. A gente tem que trazer na nossa fala algo que já possa trazer um resultado para o outro. Sim. Porque senão a nossa fala vai ter sido em vão. E foi um resultado imediato, né? Porque ajuda, querendo ou não, parece que é uma situação tão simples, né? Uma coisa tão quase que banal, a sensação que dá a princípio. E aí, a partir do momento que você faz, 30 segundos depois, 1 minuto depois, você vê que não é. Que, na verdade, te ajuda na parte de ansiedade, mas também você sente a modificação da sua voz e você se escuta mais. E para mim fez muito efeito. E o que a gente estava fazendo aqui antes de começar o podcast? O Z. Exatamente. Falei, gente, não tem desculpa para não fazer esse exercício. Você pode fazer indo no banheiro, tomando banho, como alguns mentorados me falam. Eles falam assim, Letícia, eu não tenho tempo de fazer exercício, mas estou tomando banho, tô lá. Ou fazendo algum outro exercício, que eu tenho vários. Ou dirigindo. Não tem desculpa. Sempre dá pra gente melhorar a comunicação, né? Sim. E me conta uma coisa, você também fez esse projeto, está fazendo, a Mari ainda está no processo. Sim. De marca pessoal, que é o que eu faço com os mentorados individuais. Então, a gente tem as mentorias em grupo e o individual. E aí, no individual, a gente olha muito para essa questão da marca, quem você é, para quem você quer comunicar. E você teve semana passada a entrega com a Jessie. De uma parte. Sim. Como foi para você isso? E o que você falaria principalmente para o pessoal que está aqui nos ouvindo, que às vezes acha que, não, minha marca é o sobrenome da empresa. Eu sempre quis ter a minha marca, dar continuidade. Eu acho que a empresa é importante, mas ela não é eterna, e a gente é. E quando eu tive a conversa com a Jessie. Isso, é do meu time. Com o seu time. Foi uma conversa super legal, porque ela soube captar exatamente a minha essência de quem eu sou. E foram algumas conversas falando sobre, né, desde o meu passado, presente, enfim, e o que eu quero para o meu futuro. E a entrega foi muito boa, eu fiquei muito feliz, porque foi foi muito coerente com quem eu sou. Sim. Você se viu ali, né? Sim. Então, essa é a importância da marca, pessoal. A gente tem que se ver naquilo. A gente não pode começar a fazer algum tipo de postagem ou falar sobre a gente sem se ver ali dentro. Exato. E aí, a gente treina tudo isso na fala. Então, a gente tá aqui agora, nesse momento, fazendo isso. A gente, a parte já do colocando na prática. É normal, né? A gente começa, mas depois eu acho que isso acaba deixando a gente mais calmo com o passar do tempo. E o que você falaria, principalmente para as líderes que estão aqui nos escutando? Inclusive, depois a gente pode divulgar ainda mais para o grupo de mulheres de risco, né? Que foi onde a gente se conheceu.
onde tem muitas mulheres ali que, como tem uma carreira muito voltada, às vezes, para o corporativo, para a parte de riscos, que é uma parte mais exatas também, a gente pode dizer, Sim, analítica. analítica, ela não se expõe tanto, né? Ela fica ali mais focada em dar resultado, mas não olha para a própria trajetória. O que você falaria para essas mulheres que estão nos ouvindo? Para os homens também, né? Mas, assim, focando nas mulheres. Eu acho que se você acredita em você mesmo, no seu potencial, vai para frente, vai atrás, corre atrás de quem você e mostra para o mundo esse poder que você tem dentro de você mesmo. Não tenha medo de mostrar quem você é. A pessoa, na grande maioria, nós mulheres temos medo de mostrar quem realmente somos e sermos julgadas. Não tenha medo do julgamento. Seja você mesmo, porque o mundo está precisando de pessoas mais autênticas. E como que a gente pode ser mais a gente mesmo? Essa é uma boa pergunta, né? Realmente aproveitando as oportunidades que chegam até você e escutar o seu eu interior. A gente fala o sexto sentido, né? Que é muito comum. Ah, não, vou ignorar. Não ignora. O sexto sentido tá aí para isso. Muitas vezes a gente sabe lá na frente o que vai acontecer e pode não saber o caminho até lá, mas a gente consegue chegar. E isso, só esse sexto sentido que vai te levar até lá se você confiar em você mesmo. Uhum. E, gente, isso é com tudo, tá? Eu mesma, outro dia, eu falei assim, puxa, eu vou falar tal coisa pra aquela pessoa. Aí deu uma segurada, falei assim, não, deixa eu pensar mais se eu realmente... Isso porque eu sou da comunicação, hein? Eu falei, não, vou dar uma segurada. Aí pedi opinião de outras pessoas, todo mundo falou assim, ah, não, melhor não, Letícia. E eu falei assim, gente, depois de uma semana que passou acontecido, eu falei, era muito melhor eu já ter falado. Então, eu atrasei uma semana que eu já poderia ter feito porque eu escutei a opinião externa, ao invés de escutar a minha própria intuição. E sempre que eu escutei minha própria intuição e fui mais autêntica, porque às vezes as pessoas acham que eu sou até um pouco mais ousada, mas é essa ousadia que faz parte da minha marca. Às vezes é Exatamente. chegar pra alguém e falar assim, Mari, você podia fazer tal coisa e você tá aí assim. Eu vou lá e sacudo a pessoa. Eu Exato. sou ousada. Agora, se eu Exato. ficar assim, não, preciso ser um pouco cheia de dedos, não sei se eu falo. E a gente pode perder a autenticidade. Exato. Há 13 anos atrás, eu tô onde eu tô hoje, porque há 13 anos atrás eu tive a audácia e não perdi a oportunidade de conversar com as pessoas que hoje eu trabalho junto. Eu Uhum. tinha uma ideia, eu sabia que ela ia dar certo e eu só precisava ir atrás desse sonho. Então, foi a partir disso, eu planejei de conversar com o gerente, que então, até então eu acreditava que era o gerente de fraude. Essa história é ótima, gente, eu vou dizer. Então eu cheguei a conversar com ele na hora que era pra gente conversar, ele não pôde participar. Eu falei, não, não é possível. Agora que é o momento de eu conseguir chegar, ter aí eu vou falar né, venho para a parte do inglês. Fala inglês, a gente. Exatamente. Meu time de fraude no Brasil, eu precisava conversar e resolver isso. Eu fui para esse evento para isso. Uhum. E eu tive a sorte de encontrar duas pessoas que também eram do time de fraude, expliquei como funcionava, realmente falei, olha, gente, eu entendo que eu vim preparada, porque a gente tem que estar sempre preparada, né? Eu vim preparada para avisar, para falar para vocês o que é a fraude no Brasil e o quão é sofisticado, mas também como é bom o time de antifraude. Então, tem coisas que em alguns países não funcionam, mas para a gente funciona. E no final da conversa, eu falei para os dois para as duas pessoas com quem eu conversava, que olha, agora quero que vocês conversem com o gerente de vocês e me apresentem como uma pessoa nova líder ali do time de fraude no Brasil. E foi onde eu descobri que, na verdade, eu estava conversando não só com o gerente, Uhum. mas com o diretor global de fraude. Meu Deus! Então, no final, eu falei, ótima oportunidade, que bom que eu falei. Uhum. Então, eu falei, então, ótimo, perfeito, daqui a 3 meses a gente se vê. E foi o que aconteceu. Eu fui a primeira mulher do time de fraude da Riot Games, na época, a Uhum. ter um time no Brasil. E foi o único também, além do time nos Estados Unidos. Então, de lá para cá, todo o aprendizado que eu trouxe, não só para a empresa, mas que também eu adquiri trabalhando lá, eu Uhum. consegui transformar em uma consultoria mais para frente, e hoje eu sou a cofundadora da Fraud Deflect. É Só isso. isso, gente, só isso. Mas imagina, o que teria acontecido se você já soubesse que você estava falando com o diretor? Você acha que teria sido a mesma coisa? Não, eu acho que eu teria travado. E é uma coisa interessante que a gente tem medo de seguir para frente. Na verdade, a gente não tem que ter medo.
A gente tem que Uhum. ser, é por isso que eu falo da autenticidade. Gente, se você tem uma ideia na cabeça, você sabe que vai dar certo, escuta o seu sexto sentido, vai atrás, não perca a oportunidade, se prepare. Esteja sempre preparada. É importante a gente ter uma meta, segue essa meta e visualiza o que você quer, que você consegue. Mas tem que acreditar, você tem que acreditar em você mesmo. Porque se você não acreditar em você, primeiro ninguém vai acreditar em você. Por isso que a autenticidade é tão importante, no meu ponto de vista. Não, com certeza é. Eu falo que mais de 50% tá na mente. Primeiro É, você tem que acreditar, se ver. Tanto é que um dos meus primeiros exercícios, eu passei até na palestra, gente, qual que é a imagem? Como você se vê daqui 5 anos se comunicando bem? O que que vai acontecer com a sua vida? é. Imagina que você tem uma comunicação que você vai, aceita um convite de podcast de última hora, improvisa, e você vai e consegue se apresentar, dar palestra, se posicionar na empresa. Não tem como não dar certo. As portas, É, elas vão se abrir. com Agora faz certeza. o cenário negativo também. O que que acontece se você só se colocar no mesmo lugar que você está se colocando sempre? Não existe evolução. É, o medo de seguir adiante é muito comum. Ah, se eu não for, ou se eu falar alguma coisa errado, ou se as pessoas me julgarem. Gente, as pessoas vão julgar a gente de qualquer forma. Pode ter certeza que eu já estou sendo julgada aqui no mínimo umas 5, 6, em umas 5 ou 6 coisas. E tá tudo bem. Porque o que importa é você seguir adiante. É não ter medo de errar. Porque o erro, gente, é mais um aprendizado que a gente tem na nossa vida. Para você chegar no topo, você tem que errar. E muito. Porque são através dos erros e das falhas que a gente aprende o melhor. Que a gente consegue chegar onde a gente chega. Ou seja, se você não tá errando, tem alguma coisa de errado. Exatamente. Você tá muito no banho-maria ali. Você tem que se Exato. movimentar. O fazer nada também é não fazer. E já é uma escolha. Né? Você Perdão, o continua. não fazer também é uma escolha, exato. Uhum. Então, ó, só trazendo alguns exercícios para o pessoal já ir colocando em prática, que eu tenho muito isso de trazer sempre exercício. O pessoal tem que exercitar aqui para ter resultado. A gente já trouxe o Z para limpar a sua voz, trazer uma voz mais poderosa e autêntica. A gente já trouxe aqui essa visão de futuro positiva e também futuro negativo, para você se ver, onde eu quero estar. Daqui 5 anos, se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, onde eu tô? E mudando, indo atrás, por exemplo, de um processo como esse de comunicação. Que até para isso a gente tem que ter muita coragem. Sim. Né? Então a Mari entrou no meu programa principal. Como foi isso, né? Que esse programa que tem junto a marca pessoal e talvez ali naquele primeiro momento surgiu aquela dúvida: meu Deus, vou aqui mesmo? Olha, para mim, quando eu tomo uma decisão, eu só vou adiante. Então, eu demoro muito para Olha tomar que uma legal. decisão. Mas quando eu tomo, eu sei que aquilo que vai me ajudar, eu faço. Então, quando eu vi, né, quando você participou ali da palestra, que você passou o exercício, eu falei, para mim, mudou. Eu senti essa diferença. Então, eu não olho duas vezes, eu não olho para trás. É isso que eu quero e aonde que eu quero chegar. E eu quero chegar aonde, basicamente, já está acontecendo, com Já tá chegando. entrevistas, com, né, muitas situações legais que estão fazendo toda essa mudança dentro do meu meio. Mas a questão que você falou da parte positiva faz toda a diferença. O Uhum. medo te faz incapaz de ir adiante. Então, toda vez que eu tenho aquele medo, eu falo, e agora? O que que eu faço? Eu vou em frente. Então, quando eu decidi entrar em contato com você, eu já tinha passado pelo medo, já tinha passado pela paralisação de, será que eu estou fazendo a coisa certa? Já. Ali, Uhum. naquele momento que você passou a sua atividade em grupo, eu já sabia que era hora de eu passar para frente. E isso a gente sempre sabe. Toda mulher sabe, a gente tem isso. Aí eu volto a falar do sexto sentido. A gente tem isso dentro da gente. A gente só tem medo de dar continuidade. Não tenha. Pegue toda a oportunidade que você puder e quiser. Mari, quando chega muito pra mim esses casos, a mulher vem, ela tem certeza que ela tem que fazer aquilo e ela fala assim: "Não, mas eu preciso conversar com meu marido, porque é ele que vai me ajudar a tomar a decisão final". E aí o marido vai e geralmente muito racional e fala assim: "Não, mas você realmente precisa disso? Hoje você tá desse jeito, acho que não". Só que o marido não tá na sua pele, gente. Fala o marido, o companheiro, quem for, né? E o que você diria para essas mulheres que às vezes se deixam ser impactadas por uma opinião externa? Que pode ser do marido, pode ser de outro lugar, pode ser dessa voz impostora que às vezes fica na nossa cabeça. É seguir o seu sexto sentido. Ninguém pode tomar uma decisão por você, a não ser você mesmo. Então, a partir do momento que você empresta
o seu sentimento para outras pessoas julgarem para você e decidirem o que você quer, você nunca vai ser autêntica. E você não vai chegar tão longe quanto você poderia chegar. Acredite em você mesma, siga os seus instintos que você consegue ir longe. Então, se você acha que você está preparada para dar esse próximo passo, dê. Faça de uma forma que você consiga trabalhar, te ajudar a chegar no seu objetivo final. É legal ter a opinião dos outros? É. Mas saiba balancear. É isso mesmo que eu quero para mim? É isso mesmo que vai me ajudar a chegar onde eu quero? Então, é a parte que a gente fala do síndrome do impostor. A gente tem, e isso é uma cultura que a gente tem muito no Brasil também. A gente quer ter a segurança na resposta do companheiro. E tá tudo bem. Você pode ter como uma forma de mais uma ideia, né, para chegar no seu objetivo. Mas essa não pode ser a sua resposta final. A resposta final, quem sabe, é você. Então, se você depende de uma pessoa para tomar uma decisão, aí já começa a estar errado. Exato. Toma você a decisão. E depois você pensa assim, eu preciso vender a minha ideia para o outro agora. Eu preciso Exatamente. convencer o outro que a ideia que eu tô fazendo é ótima. É. E aí a gente entra no outro tipo de atividade aqui, que é como vender a sua ideia para outra pessoa. Exato. O que você daria de dicas aqui para o pessoal de estratégia? E eu vou complementando aqui. Como que a gente vende uma ideia? Seja na vida pessoal, profissional, como você já tem feito isso? É falando a verdade, é você saber, você estudar o que você está vendendo. Não adianta chegar para você e falar assim, gente, essa mug é maravilhosa, essa xícara é maravilhosa. Na verdade, não é isso. Você mostrando, você liderando, estudando, se preparando, você consegue vender. Para mim, comigo sempre aconteceu dessa forma. Eu aprendi, eu estudei, eu preparei, eu tive uma ideia, eu fui até o final e sempre, né, calculando o próximo passo, mas com uma ideia final ali. Que eu vou chegar lá, eu vou. Como eu vou chegar, eu não sei, mas eu vou. Então, essa é a minha forma de trabalhar. E aí eu passo um exercício pro pessoal aqui, mais um, hein? Vão anotando. Pensa o seguinte, qualquer ideia que você tenha, pensa no seu público, com quem você vai falar, ou mesmo que seja o seu marido para convencer de alguma ideia. Qual que é o problema que está acontecendo que afeta a ele também? Porque a gente tem que pensar qual que é o problema que faz com que a pessoa perceba que ela também faz parte desse problema. Porque senão ela não compra a solução. Então, qual que é o problema, a causa e a solução? Pensa que nem quando você vai em um médico. Se você vai em um médico, ele fala assim, olha, você está com esse sintoma, toma esse remédio, é uma coisa. Agora, quando você vai em um médico e ele fala assim pra você, olha, pelo que eu tô vendo aqui, você tá com esses sintomas e pode ser que daqui a pouco você comece a sentir também um pouco de dor de barriga, de dor de dente. Aí você já começa até a perceber que você tá sentindo aquilo. Ou seja, ele mostra que ele sabe mais do seu problema do que você mesma. E que aquele problema não é só seu, tá afetando mais pessoas. Porque ele vem e fala, não, certamente você já começou a sentir também isso, ou no dia anterior você estava com esse sintoma, aí você fala, nossa, é isso mesmo. Eu tô percebendo que isso está acontecendo. Ou seja, a consciência do problema e o entendimento que aquela pessoa sabe mais do problema do que você mesmo. Aí você vem para a causa. E por que isso está acontecendo? Então, na hora que o médico vai lá e mostra a causa do problema, não é que nem aquele médico que fala, tá com esse sintoma, toma esse remédio. Aí você fala, não, esse cara sabe do que ele tá falando, ele ainda sabe o meu diagnóstico. Aí sim você vem para a solução. Isso funciona com quase tudo, assim. Eu posso dizer que isso funciona para fazer uma reunião com o seu time, você mostrar primeiro o contexto, né, o problema, o desafio que está acontecendo, por que que eles são parte disso e qual que é a solução, antes de chegar direto para o seu time e falar, faz isso, já chegar direto na solução. E também serve para a gente vender as nossas ideias. Sim. Então vamos fazer um exercício prático aqui? Vamos. Pensando no seu negócio hoje, que hoje você é uma empresária. Qual que é o problema que está acontecendo com as empresas? Porque tem muitos líderes aqui que estão nos ouvindo que fazem parte de grandes empresas, podem estar com alguma coisa. Qual que é o problema que está acontecendo que a pessoa ainda não percebeu que o diagnóstico tem a ver com o que você faz? Pra gente seguir essa estrutura. Tá. Para mim, né, na minha área, mas eu acho que isso vale para todo mundo, é um geral. Você não saber escutar o seu consumidor. Esse é um dos maiores problemas em tudo hoje em dia. Porque o escutar não significa fazer tudo o que ele quer. Mas é você escutar, entender o problema dele e conseguir traduzir isso para o seu time. E a outra coisa também, para mim, que eu vejo muito é a inclusão do seu time também. Não é o que você falou, não é chegar, é isso que você tem que fazer e acabou. A gente tem que saber o porquê
por trás disso. Então, você entendendo o que o seu consumidor quer, trazendo isso para o seu time e abrindo essa discussão, você consegue achar a causa muito mais rápido do que só você trazer a solução e as pessoas não entenderem o caminho que você chegou até lá. Uhum. E pensando hoje no que vocês vendem, no que vocês fazem, às vezes a empresa ela não está percebendo que ela tem uma oportunidade de contratar vocês. Como que ela começa a perceber que ela deveria fazer isso? Muita gente pergunta pra gente, né, qual é o seu diferencial em relação às outras empresas? E é o que a gente sempre fala, é a experiência. Então, se você precisa, na verdade, a gente não vem te vender, a gente vem educar o que é a fraude, o que é a prevenção à fraude. Então, a gente te escuta qual é o seu problema, e em cima desse problema a gente te dá a solução. E muitas das vezes as pessoas chegam para mim, mas a tal pessoa também consegue vender isso para mim. Sim, só que a gente consegue customizar, a gente consegue trabalhar em cima disso, em cima do seu problema, a gente consegue customizar a solução. Uhum. Então é essa forma que a gente trabalha. E você poderia contar algum caso aqui, talvez sem citar nomes, mas para o pessoal já começar a enxergar mais tudo isso que a gente está falando do seu trabalho. Claro. O nosso primeiro cliente, quando ele chegou até nós, uma das coisas que ele pediu foi para não só ele era nosso cliente de consultoria e ele queria que a gente tivesse a plataforma. Uma vez que a gente montou a plataforma, em um mês ele tinha a taxa de chargeback dele estava muito alta e ele estava perigando de perder a conta dele e acabar indo à falência. E a gente sentou com ele, trabalhou num plano de customização e em 2 semanas a gente conseguiu baixar a porcentagem dele de 6,5% para 2,5%, 2,3%. E em um mês ele estava abaixo da taxa que é da Visa da Visa Verify, que é uma taxa de estorno, e ele estava abaixo. Então a gente conseguiu, através dessa customização, entregar para ele um plano de ação que resolvesse rapidamente o problema dele. E até hoje ele está com a gente. Então foi o nosso primeiro cliente e ele é fiel a gente até hoje. E sempre olha que legal. faz a nossa propaganda, né? Como a gente conseguiu salvar o negócio dele. Né? Inclusive, ele está até com outros negócios novos também, então a gente fica super feliz de ver isso. É isso. E olha que legal, o primeiro cliente é o que se mantém até hoje, continua indicando. Exato. E hoje ele é nosso parceiro, na verdade. Não só o nosso cliente, como ele é o nosso parceiro. Junto com a gente, ele vende o nosso produto. Olha que então, legal. Foi além. E a gente tem vários parceiros, a gente gosta de trabalhar, a gente é muito transparente e trabalha muito na integridade. E quando as pessoas vêm até nós, a gente se dá a liberdade de escolher ou não se vai trabalhar com o cliente ou não. E para nós, para a empresa, isso é muito importante. É você ser fiel à sua marca. E já teve cliente que chegou e você falou assim, poxa, esse daqui eu não quero atender. A gente? Já, inclusive, semana passada. A gente falou... Conta dessa história também, porque o que eu mais gosto de trabalhar com as pessoas também é a capacidade de dizer não, de se posicionar e de perceber o seu próprio valor, né? Então, você já tem feito isso com muito sucesso. Vamos dar um exemplo para o pessoal poder seguir também. Então, infelizmente, trabalhar na área de fraude, também existe fraude. Os antifraudadores também trabalham na também fazem fraude. Nem sempre, exatamente, também praticam a fraude. E a gente teve casos de pessoas entrarem, começarem, clientes que estavam com a gente, chegarem ao ponto de falar a porcentagem de representação de disputa não está tão alta quanto a empresa que eu trabalhava anteriormente. E foi o que e a gente mostrou para ele por A mais B que essa era a forma que a gente trabalhava e que a gente é muito transparente e que não era da mesma forma que outra empresa fazia. E para ele, para esse cliente, ele falou, não, então tudo bem, então não acho que vai funcionar. E a gente falou, ótimo, porque a gente não vai deixar de ser íntegro para fazer um trabalho só para agradar o cliente. Por isso que eu falei, a gente tem que estudar o cliente, a gente tem que entender o problema dele e trazer a solução. Só que a solução que a gente trouxe não era a que ele queria. Então, chegou a partir do momento que a gente viu que não existia mais essa sinergia, a gente também não quis dar o passo adiante de trabalhar da forma como ele queria.
que corrompia a Porque senão nossa ele começa até a integridade. mudar o seu produto, o seu Sim, posicionamento, e de repente, como eu vejo muitas. Eu trabalho com muitas mulheres também que estão nessa transição, né? Do mundo corporativo para ter sua própria empresa. Aí você começa a mudar tanto o seu negócio para conseguir vender, que exato. você começa a mostrar uma postura de desespero, de não posicionamento, e você só desvaloriza o seu trabalho. É, a gente teve casos de clientes que a gente também decidiu não trabalhar mais, porque as pessoas que trabalham com a gente cuida muito delas também. Para você ir para frente, você nunca consegue sozinho, você tem que ter um time, você tem que ter um time que você possa confiar. Uhum. E esse cliente acabou sendo muito sem educação, acabou sendo muito grosso com o nosso time de Client Success e com o time de engenharia também. Foi onde a gente decidiu que a gente não queria dar continuidade no trabalho com eles. Porque eu acho que quando a gente fala de integridade, a gente fala de um todo. A gente Uhum. cuida da saúde também, não só né, da parte do cliente, mas também do nosso trabalho. Para a gente poder ter um bom trabalho, para a gente poder ter uma boa entrega, todo mundo tem que estar trabalhando de forma de se sentir bem com o trabalho. Claro, existem clientes que são mais, né, exigentes, clientes que querem, exigem mais a nossa atenção e tá tudo bem, a gente consegue lidar com isso, mas a parte de desrespeito pra gente, por exemplo, não é É algo que não aceitável. é negociável. Exatamente. Então, pessoal, saibam seus valores. Qual que é o seu valor que é inegociável? Pensa quem está dentro de uma empresa hoje também. O que que você não deixa acontecer? Ou que você está deixando, mas assim, tá te ferindo. Porque uma vez eu peguei um caso de um rapaz que era brilhante e ele falou assim: Nossa, eu não aguento mais fazer isso. Tem que fazer, às vezes, uma reunião falando algo que eu não concordo. E eu falei: Isso está te ferindo muito mais e vai te dar um custo, se a gente for falar né, financeiro, muito maior. Porque você vai ter um burnout, você vai ter depressão, alguma coisa vai reverberar dentro de você que não vale a pena você ficar se sabotando, segurando estar nessa empresa ainda. Aí Exato. já começa a fazer o seu plano de mudança. Exato. E o que você diria para essas pessoas que às vezes estão ali, né, sofrendo ainda num lugar que não tem a ver com seus valores? Então, primeiro, eu diria para o pessoal, veja quais são os seus valores. Para você, a verdade é um valor? Então, dá para você ficar trabalhando num time comercial que fala qualquer coisa para vender? Exatamente. Não, né? Então, primeiro perceba os seus valores e depois comece a fazer o seu plano de transição. O Exatamente. que você daria de dica aqui também? Seja fiel a você mesmo, é isso. Não é porque uma empresa te oferece tanta coisa boa, né, que... E aí é o que a gente fala muito, né? Tem muita empresa que oferece tanto benefício. Ai, não, somos uma Você família, vai tem ter o vários carro do benefícios. ano, vai ter o É, reembolso do jantar. exato. Aí você chega em casa, você tá infeliz. Você Uhum. acorda de manhã e fala, não quero trabalhar aqui. Gente, se você não quer trabalhar ali, a tua hora já foi. Procura uma coisa que realmente te faça bem. E não é a questão de, eu tenho que trabalhar com a minha paixão, porque se eu estiver apaixonado pelo que eu faço, tudo vai mudar. Não, gente, burnout acontece para quem tem, tá apaixonado. É você saber ter o equilíbrio do seu emprego, do seu trabalho com a sua vida pessoal. E assim, em cima disso, entender que os seus valores batem com os valores da empresa onde você tá. Porque é isso. Uhum. Vender é fácil. Colocar a cabeça no travesseiro para dormir que é difícil. Se você não tá conseguindo dormir, alguma coisa tá errada. É É hora isso de partir mesmo. para a próxima. Bem, a gente teve um podcast recente aqui com a Paula Campanari que a gente falou sobre tudo isso também. Sobre burnout, sobre a parte de marca pessoal, sobre se posicionar. Ela contou toda essa trajetória dela. Então, se você está nos ouvindo e já passou por isso ou está passando, para e assiste o dela também, vai valer muito a Exatamente. pena. E agora, Mari, como é que foi você sair de professora de inglês para onde Uhum. você está hoje? Quando você olha para trás e faz aquele exercício da linha do tempo. É um E salto bem grande, né? Na verdade, assim, ninguém acorda. Um dia você tem 8 anos de idade e fala: Nossa, quando eu crescer, eu quero trabalhar com fraude, quero trabalhar com pagamentos. Ninguém pensa nisso. Você quer ser professor, você quer ser um artista, né? Tem tanta coisa que você quer ser, um veterinário, eu queria ser veterinário. veterinária, já tô Exato. contando. Eu queria ser bailarina, gente, por favor, né? E professora. Então, em cima da parte dessa parte do sonho que eu tinha em ser professora, eu já cheguei onde eu cheguei. Porque foi Uhum. através do aprendizado, do querer, da curiosidade de querer chegar mais longe, entender mais o trabalho com o qual eu tinha, né? Na Lego, depois trabalhei na Jagex também. Na verdade, eu fui para Jagex porque eu sou gamer e eu gostava muito de jogar videogame, gosto até hoje, sou super apaixonada.
E quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de jogos, eu falei, o máximo, né? Super legal. Mal sabia eu que era a porta de entrada para fraude de pagamentos. E ali, junto dos jogadores, eu entendi o que era a fraude, como eu poderia lidar com ela, como eu poderia melhorar a vida dos jogadores, é, através da parte de investigação, de ajudar a dar continuidade para eles, que às vezes a gente não percebe isso, mas um jogo faz tanta diferença na vida da gente, né? Leva a gente para outros caminhos. E depois disso, entrando na Riot, para mim também foi um aprendizado muito grande, porque eu já vinha dessa parte de gerenciamento de comunidade. E dentro da Riot eu pude entender que essa ligação entre o jogador e a própria empresa também era especial. A gente vai passando por fases na nossa vida em que a gente vai carregando um pouquinho da nossa essência, né? Do nosso aprendizado e vai aplicando no nosso presente e no nosso futuro. E fraude de pagamento, para mim, é uma coisa que faz muita diferença, porque eu gosto da investigação, eu gosto de ir até o final, entender o que está acontecendo, estudar. E aí eu cheguei aqui E vira um hoje. jogo também, né? Exatamente. Não, com Até hoje você certeza. tá jogando, tá se divertindo no que você Exatamente, faz. Isso é importante exatamente. também. É, Então, pessoal, não importa onde você tá hoje, a gente sempre pode melhorar dentro do próprio ambiente que você tá, porque muitas vezes também eu pego casos em que o que falta é a pessoa se posicionar. sim, Ela se posicionando, ela muda o ambiente em que ela tá. Ou se posicionando, você percebe que realmente aquele não é o seu ambiente. E aí a gente vai exatamente. procurar outras opções. Exato. E muitas vezes, quando a gente vai procurar outras opções, é que a gente começa a entender que o mundo ele é tão maior do que aquele pedacinho que você estava vivendo, É, que você começa a agradecer por ter feito esse movimento. exato. Então fica essa provocação do pessoal, assim, assiste mais os podcasts aqui, vai entender mais sobre o grupo do Civox, vem entender mais sobre tudo isso. E o que você já pode ir deixando de mensagem final para eles? Se fosse assim, para organizar algumas dicas finais. Eu acho que, eu já tinha comentado um pouquinho antes, a gente tem que ser autêntico e seja você mesmo, né? Não tenha medo das oportunidades. Se tiver uma oportunidade que você sente que é para você, vai atrás. Eu acho que isso é muito importante. Isso em tudo. Seja na parte tanto pessoal, quanto também na parte social, né? Na parte do trabalho também. Seja autêntica, seja você mesmo. Que o mundo tá aí para você, tá só esperando você chegar. Chegar maravilhosa. Para as mulheres, gente, chega maravilhosa. Vai lá, vai atrás, tira essa leonina de dentro de você, põe para fora. Eu falo, as meninas chegam toda, ai, desculpa que eu tô falando, parem de pedir desculpa. Desculpa pelo quê? Por ser quem você é? Seja você, seja essa mulher guerreira, leonina, forte, que você acorda todo dia de manhã e fala, eu posso, eu sou e eu sou mais. Não percam as oportunidades na sua vida por medo de errar. Todo mundo erra. Só chega mais longe aqueles que não têm medo de errar. É isso. E vou colocar só mais um ponto aqui. A gente se conheceu, inclusive, por causa de um grupo de mulheres. Então, vamos contar desse grupo? Vamos. Já conta mais do grupo. Eu recebi um convite da Lívia, mas é um grupo maior de mulheres. Você já faz parte do grupo há quanto tempo? Eu tô há alguns meses também, mais ou menos uns 6 meses. Então, eu faço parte do Risk Women aqui no Brasil e do Paytech Women nos Estados Unidos. Quando eu decidi fazer parte, quando eu decidi junto com o outro co-founder inaugurar a nossa empresa, eu pedi duas coisas. Eu falei para ele que eu queria duas coisas. Contratar mulheres e 50% que fossem brasileiros, né? Pessoas brasileiras trabalhando comigo. E o Risk Women fez uma grande diferença na minha vida porque eu conheci mulheres maravilhosas que puderam fazer parte desse meio de fraude, desse meio de risco. Então, para mim, foi muito legal. Eu acho que o Risk Women está crescendo muito, está trazendo mulheres líderes maravilhosas e é uma união muito grande. Aquele dia, eu acho que quando eu te conheci, que foi o dia do evento, foi um impacto muito grande na vida de todo mundo, que eu tenho certeza que aquela chavinha virou para muitas mulheres ali dentro. E muitas mais podem ter essa sensação também, né, de realização.
Sim, então, olha que bom a gente ter tido essa conexão com esse grupo maravilhoso e agradeço até hoje também o convite. E, pessoal, saibam mais sobre os grupos que existem. Hoje eu tenho um Sim. grupo que é o Civox, que é feito de quem já passou em mentoria comigo ou tá passando, mas a gente tá abrindo agora mais possibilidades da pessoa entrar por indicação, etc. Então, se você assistiu esse podcast e ainda não me conhece, manda uma mensagem para conhecer, para saber mais. Hoje o Civox é um grupo de líderes, empreendedores, empresários que a gente está se reunindo. Então, a Mari, como está aqui no começo da mentoria, agora vai começar a participar mais do Civox. E não fica parado. Tem sempre gente que pode te ajudar a crescer mais na sua vida pessoal, profissional. O que não dá é para você escutar o podcast de hoje e sair daqui sem fazer nada. Exato. Alguma coisa você tem que colocar em prática. Exatamente. No mínimo, mandar uma mensagem, falar: oi, assisti o podcast, gostaria de conversar com a Mari ou com a Letícia. Vamos conversar, vamos entender como você está hoje, como você pode ir muito além. Lembrem-se sempre, quem se comunica bem, vai além. Contem comigo. Obrigada, viu, Mari? Obrigada a você. Obrigada, gente.